Bem-vindo a esta entrevista da JETV. O Primeiro-Ministro anunciou que pretende mexer nos escalões do IRS no Orçamento de Estado para 2022. A intenção do Executivo passa por mexer no terceiro e no sexto escalão do IRS para criar dois novos escalões. Irá esta medida aliviar a carga fiscal sobre a classe média? Seria mais vantajoso que existissem menos escalões do IRS, mas com taxas mais reduzidas? Para responder a estas e outras questões, temos connosco Rogério Fernandes Ferreira, advogado, Managing Partner da RFF Advogados e antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Dr. Rogério, muito obrigado então pela presença nesta entrevista da JETV. Começo precisamente por lhe perguntar se, aparentemente, esta mexida que o Governo irá efetuar ou irá propor em sede do Orçamento de Estado para 2022, se esta medida irá, de certa forma, aliviar a carga fiscal sobre a classe média. Repare, o ponto é saber como é que o vai fazer. Portanto, obviamente que se tem que fazer simulações, mas se de facto o Primeiro-Ministro indica e dá este sentido político de que vai abranger a classe média, vamos ver o que é que isto implica. Em primeiro lugar, temos que estar disposto a ter menos receita de IRS, porque pode fazer este desdobramento, pode ser feito só nestes escalões ou pode haver alguma adaptação também nos outros. Portanto, eu admito que, sendo essa a intenção, que todos os contribuintes possam vir a ser beneficiados, mesmo os dos escalões superiores, mas depende exatamente da forma como isto efetivamente venha a ser feito. O CDS já disse que, de certa forma, o desdobramento dos escalões do IRS tem um efeito contrário, aumentando a capacidade tributária do próprio Estado, uma vez que leva a janelas mais pequenas e a ligeiras flutuações ao nível dos rendimentos que vão ser tributados, mais tributados, aliás, do que estão a ser atualmente. Partilha desta visão? Mais uma vez, depende de como eu faça. Tem um bocadinho de razão no CDS, na justa medida em que se desdobrar os escalões e digamos, no desdobramento superior, vier a existir uma taxa superior àquela que existia anteriormente, que era a taxa mais baixa, é evidente que isso pode efetivamente acontecer. Portanto, depende do desenho que se venha a fazer, só saberemos isso com as simulações que possam depois ser feitas. Em sede daquilo que é o próximo Orçamento do Estado, acredita que seria mais vantajoso para os contribuintes que existissem menos escalões do IRS, mas com taxas mais reduzidas? Claro, a questão em Portugal é que o imposto é praticamente um imposto proporcional, mas é um imposto proporcional no escalão superior, que o escalão superior, como sabe, são 48%, mais taxa de 2,5% ou mais taxa de 5%. Portanto, nós estamos a falar de uma taxa marginal máxima de IRS que neste momento se situa em 48 mais 5%. Este é que é o último escalão. E se nós compararmos efetivamente com outros países, verificamos que os nossos escalões são muito baixos, ou seja, a taxa mais alta, que será a taxa proporcional que se aplica a todos os rendimentos acima dessa taxa mais alta, são muitíssimos, ou podem ser muitos, não é? Porque o escalão é baixo. Se nós fizermos uma comparação com outros países com os quais nós nos queremos comparar, veja, por exemplo, que estou aqui assim um pouco de cor, mas, por exemplo, a França tem taxas de 45% para rendimentos superiores a 156 mil ou a 160 mil euros. Nós temos aqui praticamente a aplicação de uma taxa superior a metade do escalão que se aplica em França, ou mesmo na Alemanha. A Alemanha tem uma taxa de talvez 45% para valores de 250 mil. Portanto, a questão é que os nossos escalões são muito baixos àqueles a que se paga a taxa mais, às pessoas que estão nas taxas, que estão de facto no escalão mais alto, pagam uma taxa muito alta. Mas as pessoas que estão nos escalões mais baixos também pagam. Portanto, os escalões são de facto muito baixos. Portanto, ou se mexe na taxa e se diminui a taxa, ou se mexe nos escalões e se aumentam os escalões. Portanto, no fundo, é esta a questão. Se nós fizermos uma comparação internacional, nós até com a Itália comparamos mal. Portanto, só comparamos bem com a Suécia, mas repara, com a Suécia, infelizmente, não nos podemos efetivamente comparar. Do lado dos partidos de esquerda, existe aqui uma intenção
um desejo de incluir rendimentos prediais e de capitais na tributação do IRS, que vai abranger os ganhos com rendas de casa, ações, juros de contas a prazo. Considera que esta medida pode beneficiar a classe média ou, por outro lado, se pode englobar ao englobar estes rendimentos, se os contribuintes não passam também a pagar uma taxa proporcional? Isso suscita questões diversas. A primeira, e já não falo sequer na questão da comparação internacional, onde efetivamente existem também taxas proporcionais ao nível destes rendimentos de capitais e também nos casos das mais-valias. E, portanto, nós temos que olhar efetivamente para as questões internacionais. Há também competição fiscal internacional, nós não estamos sozinhos no mundo, é preciso ter isso presente. Mas, independentemente disso, isso não faz muito sentido, essa indicação, porque neste momento, nos rendimentos que refere, que são os rendimentos prediais, os rendimentos de capitais, já há possibilidade de englobamento. Portanto, se o contribuinte quiser, o contribuinte engloba. E, portanto, se tiver rendimentos, ou seja, se no englobamento com rendimentos mais baixos, e se implicar uma taxa efetiva de tributação inferior a esses, regra geral, 28%, o contribuinte opta. Portanto, esse problema, efetivamente, nessa perspectiva da sua pergunta, não se coloca. Existe aqui uma ideia, considera que em Portugal existe muitas vezes a ideia que trabalhar mais não compensa porque as pessoas sobem de escalão e depois no final do mês levam o mesmo dinheiro para casa do que se estivessem no escalão anterior? É verdade, ou seja, quando as pessoas... Eu acho que isso até é pior ao nível das retenções na fonte, que não é um imposto efetivamente a pagar. Não é? Basta a pessoa receber um bónus no final do ano para de facto subir o escalão e ter uma taxa de retenção na fonte bastante superior. É evidente que depois se faz a compensação no final, no ano seguinte. Mas o que é certo é que esse problema existe muito ao nível das retenções na fonte. As retenções na fonte são para aproximar o momento do pagamento do imposto do momento em que o rendimento é recebido. E portanto, há aqui esta discrepância que existe entre os valores da retenção e o valor do imposto que se vai pagar, é que ainda está muito distante. E os governos não têm tido a possibilidade de resolver este problema. Podiam ter aproveitado, se calhar, alguns anos passados para o fazer, ou para o ir fazendo, mas não o têm efetivamente conseguido fazer. Portanto, os contribuintes financiam o Estado através das retenções da fonte. Portanto, o problema existe muito mais aqui, não é? Parece-me a mim. O Primeiro-Ministro António Costa recusa que Portugal se destaque, de certa forma, na União Europeia por ter uma carga fiscal elevada e apresenta como justificação para o peso atual dos impostos no nosso país a grande compressão dos escalões de IRS que já vem dos tempos da Troika. Concorda, de certa forma, com esta análise? Não concordo em absoluto. Basta ver que praticamente nunca se mexeu nos escalões, que para além disso, repara, até houve anos em que o Primeiro-Ministro em que efetivamente os escalões não foram sequer atualizados em função da inflação, o que em si mesmo é um novo imposto e efetivamente não são as taxas marginais máximas. Bom, não estou a ser completamente verdadeiro porque se acabou com a sobretaxa dos 3,5%, que essa sim vinha efetivamente do tempo da Troika e que aliás era um anacronismo, ainda bem que se conseguiu fazer. Mas o problema de fundo é que as despesas não têm diminuído, antes pelo contrário têm aumentado e as despesas têm que ser financiadas de alguma maneira, portanto, ou são financiadas com impostos ou são financiadas com empréstimos. Portanto, nós temos que ter sempre presente que efetivamente os empréstimos são impostos futuros, das gerações futuras, dos nossos filhos. Portanto, o problema aqui é saber se nós temos condições neste momento para aliviar a classe média do pagamento dos impostos quando temos um nível de dívida pública como temos em Portugal e que discrepa completamente de outros países. Para terminar, Dr. Rogério, tem defendido o fim da sobretaxa do IRS, que ainda se aplica no último escalão, considerando que viola claramente a Constituição. Mas pergunto-lhe como é que esta receita, que rende aos cofres do Estado mais de 200 milhões de euros, pode ser, de certa forma, compensada. Para aceitar a sua pergunta, não a questão da sobretaxa, porque a sobretaxa em si mesma já foi eliminada
a partir de 2018. Portanto, havia de facto uma sobretaxa, que era um imposto autónomo de 3,5% que acrescia a todos estes escalões e que incidia de novo sobre o rendimento, e por isso é que eu dizia há pouco que isso era de facto um anacronismo. Aliás, provavelmente era inconstitucional, porque basta ver que a Constituição exige que sobre o rendimento só existe um imposto e que existiam dois, podia-se chamar aqui um IRS 2. Aliás, a própria forma de orçamentação desta sobretaxa levantava grandes dúvidas de constitucionalidade, mas não é disto que estamos a falar. O que estamos a falar agora é da manutenção de uma taxa adicional de solidariedade que é de 2,5% de rendimentos superiores a 80%, e portanto isto significa, desculpa, de 80 mil euros por ano, acresce a taxa marginal máxima do IRS de 48%, acresce 2,5%, e acima de 250 mil acresce 5%. Portanto, isto é curioso, nós falamos sempre na taxa de 48%, mas atenção que acima de 80 mil euros nós temos 2,5%. Portanto, a taxa marginal máxima do IRS nem sequer é 48%, é 48% mais 2,5%, portanto, estamos a falar de 50,5%. E se estivermos a falar de rendimentos superiores a 250 mil, estamos a falar efetivamente de 53, não é? 48 mais 5. Portanto, nós hoje, se virmos isto bem, nós hoje já temos mais um escalão, não é? Que é mais um ou mais dois, não é? Ou mais dois escalões. Portanto, se fizer algum desdobramento aqui, é óbvio que provavelmente não vamos ter 9, vamos ter 10 escalões. Menos escalões significa maior simplificação. Ainda que eu acho que a simplificação que se deve fazer não é tanto na questão dos escalões, que ajuda, efetivamente, até na informatização dos procedimentos, etc., mas a simplificação devia-se fazer noutros locais, designadamente na tributação individual. Não é o que complica os procedimentos informáticos, é a tributação conjunta. Não é? A tributação conjunta. Portanto, poderia-se arranjar aqui uma fórmula em que a tributação fosse individual e que se tivesse em conta os rendimentos dos encargos da família, como a Constituição impõe. A Constituição, a meu ver, não proíbe a tributação individual, desde que se tome em conta os rendimentos e os encargos do agregado familiar. Portanto, bastaria isto. A Constituição não exige, pelo menos de acordo com as leituras mais atualizadas, com as interpretações mais atualizadas da Constituição, que a tributação tenha que ser familiar, que a tributação tenha que ser conjunta. Pode ser individual, mas ter em conta os rendimentos e encargos do agregado familiar. Portanto, o problema da simplificação não é tanto a questão dos escalões, são todos os aspectos de declarações pré-preenchidas, não é? Que abrangeria um universo muito superior àquele que abrange atualmente. E já falta pouco para saber, então, quais serão as propostas para esta alteração nos escalões do IRS. Dr. Rogério Fernandes Ferreira, muito obrigado, então, pela presença nesta entrevista da JETV. Acompanhe estes e outros temas em JETV e em jornaleconómico.pt. Até à próxima.